Boa noite, mais um domingo aqui, o nosso encontro, a nossa sementinha para plantar para a nossa semana. E eu tenho certeza que hoje todo mundo vai gostar e vai tirar muito bom proveito do nosso encontro, que vai ser com o psicólogo André Tedesco. E eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque tudo que acontece, né, na vida da gente é, nos provoca diferentes sensações, seja de tristezas, alegrias, ansiedade, medo. E a importância, né, que nós damos a isso se reflete diretamente no nosso equilíbrio emocional. E, consequentemente, oi, André, boa E aí, boa noite. como é que Como é tá? que Tudo tá? bom? Tô bem, você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo certo? Tudo ok? Tá em equilíbrio? Tô. Ó, A, não, a minha a voz tá minha dando um voz tá dando. eco. Tá com algum Não, tá celular? com algum celular? Tá com Tá com retorno. retorno. A minha voz? A minha. A minha. A sua eu não tô ouvindo nela normal. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo ela normal, a voz. Ah, tá. É que eu me Ah, tá, é escuto. que eu me escuto. Ah, você tem como colocar um foninho de ouvido? Não, não tenho Não, fone não aqui. tem fone aqui. Ah, aí você vai ter que se ouvir. Tá bom. Mas Ah, a minha vai. voz tá ok, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito, então. Então, Então, você é de São você é de Paulo? São Paulo? Sou de São Paulo, tá bom da Serra. Ai, que Sou de legal. São Paulo. Legal. É, a maior parte dos psicólogos estão aqui, né? Ah, Um é? terço dos psicólogos do Brasil estão aqui em São Paulo. Hum, Cerca de 110 mil psicólogos estão aqui. Você é estudante? Até para eu entender um pouco mais? sim. Sim, eu estudo Sim, eu estudo psicologia psicologia no terceiro no terceiro semestre. semestre. Legal. E tô amando E tô fazer essa amando experiência, fazer essa experiência. porque Legal. para mim Porque não para mim não é. E você trabalha com o quê, Sheila? então, eu sou formada Então, em eu sou formada em. e tenho E também uma tenho também loja uma loja de usos de usos esotéricos. esotéricos. Ah, eu vi que você já trabalhou em rádio. Também já. Legal. Agora parou, é. Legal. Bom, você quer que eu me apresente? Ou já vamos para as perguntas? Você que manda. Tu tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, normal. Tá, agora eu não tô mais me ouvindo como eu tava, o eco parou. Hum, que bom. Eu coloquei o meu fone de ouvido agora. Então, voltando ao que tu me perguntou, né? Eu tenho uma loja de artigos religiosos e esotéricos. Então, eu lido Hum, com comportamento, com pessoas todos os dias. E no lado da comunicação também, eu fiz curso de rádio e TV, né? Que me deu o DRT para radialista, entrevistadora, anunciante. E também fiz faculdade de jornalismo até o quarto semestre e tranquei. Porque eu percebi que a minha vocação era o autoconhecimento, era seguir pelo ramo da psicologia mesmo, que eu amo de paixão, porque eu acho que a gente está todo dia aprendendo, né? Convivendo com pessoas e para quem tem esse olhar, essa sensibilidade, eu acho que só tem a acrescentar. E é por isso que eu escolhi a psicologia. E não tô nem um pouco arrependida, porque, como eu digo, é uma cachaça, né? A gente está sempre aprendendo. sim, com certeza. Bom, eu escolhi, né, a psicologia com 17 anos. Tão novinho. E já ter
maturidade, né, para escolher uma faculdade tão complexa. Sim. E, e assim, por que, né, que eu escolhi psicologia? Porque era uma coisa que me trazia muita curiosidade e de descobrir como que funcionava os mecanismos do nosso cérebro, da mente humana. E também Sim. como é que funcionava os mecanismos comportamentais, né? É Uhum. interessante que hoje eu estou numa abordagem, né? O instrumento de trabalho que eu estou é um modelo cognitivo comportamental que exige do psicólogo isso. Exige que eu falo sobre o pensamento, que é a cognição, né? E o comportamento. Olha só que interessante, né? Que lá na época eu estava interessado em saber mais sobre mente humana e comportamento, né? Então, assim, aí eu escolhi, estava entre educação física, administração, escolhi psicologia e não me arrependi, né? Olha só que legal, também tem essa percepção e foi muito boa. E hoje eu estou fazendo pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental pela PUC-RS. E você é da onde? Porto Alegre. Ah, Porto Alegre. A PUC-RS que eu estou fazendo do Sul. A Sim. maioria dos meus professores são do Sul. É legal, legal. E é isso, acho que para me apresentar é isso, ó. O que eu posso falar mais de mim? Eu sou autor de 3 livros digitais, né? O Que legal. primeiro que eu escrevi que poucas pessoas sabem que eu não divulgo tanto, né? Eu só divulgo em momentos secretos, como eu vou Uhum. fazer o mês que vem. Aí eu divulgo mais. Que seria o primeiro a pensar em quê? Qual é o seu motivo para a ação que tem ligação com a inteligência emocional, né? Muito legal. Aí depois o outro é a inteligência fitness, que é o do meu projeto, que é um trabalho multidisciplinar com psicólogo, personal trainer e nutricionista. E o terceiro é como ter uma vida mais saudável, que eu criei o ano passado, em meio à pandemia. Aí eu tenho o projeto, né, que fora o livro, fora o segundo livro, é um projeto, que é um treinamento de 30 dias para a pessoa melhorar a saúde, né, a qualidade de vida, com 3 profissionais à disposição. E também vai vir muita coisa por aí este ano em relação a essa questão de psicologia e comunicação, né? Olha só, é bem a sua área. Por quê? Para a gente levar a psicologia para as pessoas, a gente precisa o quê? Não é só o conhecimento teórico, mas é levar para as pessoas de forma clara, comunicativa, para que as pessoas possam entender e ter clareza também. Não é só o profissional que precisa ter clareza, né? Acredito que a gente precisa aprender a comunicar a inteligência emocional, mas eu acredito que sim. Por quê? Tem emoções envolvidas. Aí a gente já até entra nesse aspecto de inteligência e equilíbrio emocional. E legal que você já tem um projeto já na sua formação, porque quando você realmente tiver o seu título de psicóloga, você vai poder desenvolver um trabalho pela internet, que é alcançar mais pessoas. Hoje eu acredito que eu sou muito privilegiado por atender os 4 cantos do Brasil, né? De atender pessoas de vários estados, de várias regiões, é muito conhecer novas culturas, né? Uhum. E também novas linguagens, gírias que eu nem conhecia. E aí, até aprendi uma gíria recentemente do sul, que é o atacada, né? Que aqui em São Paulo é uma outra coisa. Eu não sabia dessa gíria, eu conheci, muito interessante. E aí, ó, essa questão do psicólogo, né? Eu fiz um desafio lá no grupo de gravar um vídeo, no grupo lá da faculdade da pós-graduação. E eu falei assim, vamos nos apresentar. Por quê? Nos apresentar com vídeo, né?
porque as pessoas entravam no grupo e se apresentavam por texto. Se eu lia o texto, era a minha representatividade. Aí olha só que interessante, né? Eu gravei o vídeo, de 60 pessoas, 6 gravaram vídeos, ou seja, 10%, né? Fiquei um pouco infeliz, por conta que não deu muito certo, apenas 10%, né, ali aceitaram fazer essa tarefa, essa atividade para eu gravar um vídeo, né? A gente está num mundo tão virtual, mas enfim, eu acredito muito nesse potencial da internet da gente levar a psicologia para as pessoas, né, cada vez mais. E Muito bom pelo seu projeto. ainda mais, André, que a psicologia em si, ela é muito restrita hoje ainda a um pessoal com uma renda mais privilegiada, porque não são todos os planos de saúde que adotam, né, a psicologia para os seus clientes, e o pessoal com uma baixa renda é um pouco mais inacessível. Então, falar de psicologia, sim, nas redes, eu acredito que é um só tem a acrescentar as pessoas que se permitem, né, poder ouvir lives como essa nossa, que vem esclarecer e também desmistificar muitos preconceitos e fundamentos que as pessoas acham, né, que é alguma coisa e que muitas vezes algo de cunho emocional pode sim trazer danos muito sérios para a vida de alguém. E um psicólogo pode com certeza modificar isso sem uso de medicamentos, inclusive. E então eu trago isso aqui aos domingos justamente para as pessoas já começarem a semana com uma nova percepção do que elas mesmas almejam para suas vidas, para o seu eu, ou seja, uma proposta de um olhar para dentro, de um autoconhecimento, de um crescimento do eu. E deixando assim o ego um pouquinho de lado, e trazendo para perto de si mais o autoconhecimento raiz mesmo, assim, sabe? Da gente poder perceber que numa época de pandemia, um psicólogo, um tema de questões emocionais pode trazer assim, ó, enriquecimento e com certeza muito alento para o coração e para a vida de muitas pessoas que desconhecem a psicologia. Então é essa a proposta, né? Por isso falar no domingo. E Legal. assim, e chegaram, né, algumas perguntas. A gente pode ir norteando a nossa conversa através das perguntas, que daí a gente vai falando em cima disso, não acha melhor? Sim, perfeito. Pode Tá. conduzir, pode perguntar. Então, o que é equilíbrio emocional? O que é equilíbrio emocional? É interessante, se a gente for ir pelos modelos, você já escolheu, apesar que você é nova na psicologia, né, terceiro semestre, você já escolheu a abordagem ou não? Você Olha, pelo que eu tenho conhecido, ainda não tive a cadeira de psicanálise, mas eu gostaria de TCC. A princípio, vamos ver. que é a minha, né? Terapia cognitivo comportamental. Isso. Legal, legal. E aí, ó, quando a gente vai para uma perspectiva de uma abordagem, né, a gente precisa primeiro entender da onde que ela vem, da onde que ela vem e por que que ela vem. E aí a gente vai começando a entender, né, da onde que saem os conceitos. E aí, se você for ver, o modelo cognitivo comportamental é norte-americano, diferente de psicanálise que é da Europa, né? Então, assim, eu acredito muito no potencial hoje do modelo cognitivo comportamental, porque a gente tem muito essa questão de números e de comprovação científica a todo instante por meios de estatística, por meio de dados, e que isso é muito importante, apesar da subjetividade, né? Então, assim, inclusive o modelo cognitivo comportamental em relação a transtornos psiquiátricos tem um aproveitamento de 85%, né? Então, é bem interessante.
E aí, pô, André, mas o que tem a ver com a resposta, né, de equilíbrio emocional? É que se a gente for também para uma perspectiva de equilíbrio emocional, também vem de alguns estudos dos Estados Unidos ali na década de 80 e 90, né? Para se entender mais sobre as emoções, principalmente no âmbito profissional, né? Que era só computado o QI, né? E ali, o grande renome que temos hoje é o Daniel Goleman, né? Que começou a estudar em 1990, né? E aí ele lançou as obras, que ele ficou mundialmente conhecido. Inclusive, eu tenho até uma obra dele, eu tenho várias obras dele, e uma da que eu estou lendo atualmente é essa, Foco. Foco. Uhum. Muito legal. E aí, para a gente falar de equilíbrio emocional, né, a gente precisa entender da questão da inteligência emocional, né? Porque assim, as duas estão pareadas. Assim, o equilíbrio emocional é você ter o controle do aspecto emocional, mas não só do aspecto emocional, o aspecto racional também, né? Então, o equilíbrio está nesses dois pontos, a emoção e a razão, né? E ali, quando a gente tem esse momento de equilíbrio, a gente começa, né, de controlar as razões e emoções, a gente começa a ter um equilíbrio, né? A gente começa a tomar certas decisões na nossa vida e a nos entender melhor e falar assim, pô, isso não vai ser bom para mim, né? Então, é melhor não tomar essa decisão. Então, o equilíbrio está muito relacionado a isso, ao quanto você consegue equilibrar o seu aspecto racional e seu aspecto emocional, né? Se você controlar isto, é importantíssimo, né? E um dos primeiros pilares da inteligência emocional é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? É você ter a consciência, é você ter o entendimento do seu sentimento. André, por que sentimento? Sempre que a gente está falando de emoção. Porque a emoção é uma. A emoção está na frente do pensamento. Está à frente 3 milissegundos. Então, a gente tem emoção, aí a gente pensa. Então, é uma emoção pensada que vem um sentimento. Então, é bem interessante a gente entender dessa forma. E aí, quando a gente acaba pensando, a gente acaba gerando autoconsciência, lógico, né? Do pensamento do que eu estou sentindo. E tendo a consciência daquela realidade, daquele sentimento. Ah, André, é difícil, é difícil. É um É difícil. exercício. É, é um exercício e que assim, e quanto mais você pratica, mais você aprimora, mais você se aperfeiçoa, né? Interessante a gente tirar de entendimento disso, do equilíbrio entre a razão e a emoção, né? De começar a ter mais consciência dos pensamentos. De repente, eu até tenho esse exercício no meu primeiro livro, né? Que eu costumo falar que é o termômetro dos sentimentos, né? Como que a gente faz para medir os nossos sentimentos? Através dos nossos pensamentos, né? Se perguntar como que eu estou me sentindo agora, qual que é a emoção que eu estou sentindo? E aí, quando a gente está no momento eufórico de emoção, a gente começa a pensar o que eu estou sentindo agora, aí a gente acaba tendo mais consciência, né? Vai De, desconstruindo aquela emoção em vez de supervalorizando ela e acentuando aquela euforia e aquela ansiedade. Deixar a emoção se, tomar conta, no caso, sem consciência dela, né? exatamente. Isso, mas é interessante pontuar que é mais para as emoções negativas, né?
Uhum. O que que é negativo? Aquelas emoções desagradáveis, como por exemplo uma raiva, uma, um Medo. medo, uma tristeza, né? Então, a gente tendo consciência daquilo, a gente consegue pontuar algumas estratégias, principalmente num setting terapêutico, ou seja, num ambiente, num processo terapêutico, né? E é isso, para ter equilíbrio emocional, realmente a gente começar a ter mais consciência daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo no momento. E aí a gente conquista isso exercitando. Ou seja, para manter o equilíbrio emocional, já costurando com a próxima pergunta que tem aqui, não significa que a gente possa controlar as nossas emoções. Então, sabe o que é interessante? Eu achei dessa pergunta que assim, a gente consegue controlar nossas emoções. Por quê? Porque o segundo pilar da inteligência emocional é o domínio das emoções. Só que não tem como a gente dominar as nossas emoções, que é possível dominar suas emoções, se a gente não tiver consciência dela. Porque o controle está na nossa escolha. Se a gente Uhum. realmente quer controlar, se a gente realmente quer entrar em modo da emoção, por exemplo, a gente deixa a raiva tomar conta. Uma das coisas, né, da raiva, o seu modo de raciocínio não está ativo, né? Essa parte aqui do córtex pré-frontal não estará ativa. Então, assim, a sua capacidade de execução, de planejamento, de raciocínio, de execução, ela não vai estar totalmente ativa. Até por isso que quando as pessoas estão em um momento de raiva, elas não lembram depois muito do que aconteceu. Só tem alguns flashbacks. Por quê? Porque não tinha esse modo racional ativo, né? Essa parte cognitiva ativa que está dentro de uma memória, né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência da emoção, e se a gente decide, por um momento de escolha, não querer mais esta emoção, a gente troca esta emoção por uma outra emoção, né? Trocando o foco, né? Fazendo uma outra coisa, pensando em uma outra coisa, sentindo, experienciando uma outra coisa. E é aí que a gente vai dominando as emoções, né? Primeiramente a gente tem consciência e depois a gente escolhe essa emoção, se a gente quer continuar com essa emoção e se a gente quer e se vai fazer bem essa emoção. Acredito que uma emoção de raiva não faz bem pra gente, né? É verdade. Tem outra aqui que diz assim, ó. Sinto que sou uma pessoa meio crítica demais. E quando sou contrariada, fico furiosa. Isso seria uma espécie de desequilíbrio? É, desequilíbrio. E aí, essa questão de. É porque não aceita a crítica, né? É, Não aceita a crítica. Aí. Então, isso. assim, tá ligado a um aspecto de você com você mesmo. De tentar avaliar essa. Você vê que é um processo de avaliação, né? É uma avaliação de crítica, né? E é Quando você. e é um processo, André, que a pessoa ou ela se permite reconhecê-la, ou ela vai continuar do mesmo jeito, porque a pessoa que permanece nessa postura por muitos e muitos anos e não reconhece, não tem o que faça mudar, né? Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, ó. Essa questão da avaliação, da crítica, é tentar entender de onde que a pessoa está tirando essa crítica. Porque quando a gente fala de fúria, né? Ah, eu fico furiosa. Qual que é a emoção primária disso? É a raiva, né? É a raiva. Então, assim, aí a gente volta a falar, ó,
Será que vale a pena sentir isto, né? Então aí a gente vai começar a nos entender, mais do que entender esse sentimento de fúria, de raiva, é tentar entender, pô, se veio de uma outra pessoa, nessa questão, momento de crítica, né? De onde que ela está tirando isso? Qual a crítica dela? É, quais são os prós e os contras, né? Eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, sempre tem o lado bom e o lado ruim. E é bom a gente entender a partir dessa crítica. A pessoa que perguntou essa pergunta, tomara que ela esteja aqui, né, na live. E aí o que acontece? Se a pessoa recebeu essa crítica e ela não tentar avaliar a crítica, ver o lado bom, ver o lado ruim dessa crítica, vai ficar um pouco difícil de entender e ter equilíbrio emocional, né? E aí acaba tendo um momento de desequilíbrio emocional. Porque o que? A emoção, ela vai começar a tomar conta de você. Aí você perdendo o momento racional, você não vai começar, você não vai ter. Se você perde esse momento racional, você perde a razão, você perde o fator de decisão, né? E pode ser que acaba tendo atitudes inconvenientes em relação a essa emoção eufórica. Então, assim, por isso que é importante a gente avaliar essa crítica. Pô, quais são a parte, o lado bom, o lado ruim dessa crítica, né? Quem é essa pessoa que está me criticando, né? Ela tem, ela tem Relevância, resu- né? resultados do que ela está me criticando, né? Ela tem quem é, o que ela faz, né? E da onde que ela está tirando isso, né? Tem uma parte científica da crítica dela, né? Qual é a fonte? Então, assim, só desse movimento de questionamento, de questionar, né? De pensar sobre o pensamento, que é pensar sobre a crítica, a gente já acaba o quê? Voltando no equilíbrio, né? De momento de desequilíbrio, a gente começa a questionar, trazendo mais para o aspecto racional de pensamento, a gente acaba voltando para a parte racional, ou seja, acaba tentando encontrar um equilíbrio. Aí de repente ela fala, pô, não vale a pena sentir isso, porque não tem um porquê eu ficar furiosa, né? Não tem um porquê. Quem é a pessoa? Pô, a pessoa talvez não sei, tem que ver quem é a pessoa, né? Porque, É. ó, eu tenho certeza que se for alguém que ela admira, pode ter certeza que ela vai ver de outros olhos e vai ver com outra forma essa questão de crítica, Sim. É. né? Então, é realmente ver quem é a pessoa, se é uma autoridade. Durante a pandemia fica difícil manter algum equilíbrio. Gostaria de algumas dicas. É, aí, ó, acho que vai ter uma pergunta sobre a organização. E está muito relacionada a isso, né? Porque em momento de pandemia, você precisa se organizar melhor. É um jogo você com você mesmo. Você precisa ter esse olhar mais para dentro e saber o que você quer, né? Para não gerar. E a partir dali do que você quer é traçar o como, um planejamento, uma estrutura, né? A partir do que você quer. Então, assim, essa questão da pandemia, eu achei interessante essa pergunta, do isolamento, por quê? Eu noto que é um comportamento parece que padrão, né? Que antes da pandemia as pessoas falavam que não tinha tempo para nada, né? Não tinha tempo para nada, não tinha tempo para ler um livro, não tinha tempo para assistir alguma coisa, não tinha tempo para cuidar do cachorro, da família, enfim, do papagaio, não tinha tempo para nada porque
estava na correria. E aí, esse momento de pandemia do isolamento social provou que a gente tinha mais tempo do que a gente precisava, né? Por quê? Só o tempo de locomoção, de ir e vir do trabalho, 2 horas para ir, 2 horas para tal, você já tinha 4 horas do seu tempo, né? E o que fazer nessas 4 horas? E aí o que acontece? Se você não usa esse tempo ao seu favor, a organização desse tempo ao seu favor, é aí que começa a angústia, a ansiedade, o estresse, a tristeza, se você nutre pensamentos e sentimentos negativos, né? Então, está mais ligado ao aspecto de organização e de se organizar. Saber o que você quer e como você vai fazer o quê? Para alcançar esses objetivos, né? Porque acredito que a pandemia ela nos trouxe uma lição de que o olhar para si, né, a produção, né, de autoconhecimento, né, de se reconhecer, de se permitir novas possibilidades, também se de como que a gente pode falar? De começar a nos entender melhor, essa busca do autoconhecimento. Mais essa busca de autoconhecimento e falar assim, pô, quem eu sou, né? E o que eu quero, e o que eu vim fazer aqui, né? E eu acho interessante também que é essa questão de momentos de compartilhamentos, né? Não seriamente que a gente precisa estar no aspecto social físico para a gente nos conectar a uma pessoa, né? Você está no sul e eu estou aqui em São Paulo e estamos tendo essa conexão, essa comunicação sadia, né? Então, olha só que reflexão legal. Se o momento de compartilhamento que a gente tinha entre as nossas vidas, nossos objetivos, está sendo saudáveis também, né? Então, olha só que legal, né? E se a pessoa não tem esse pensamento, né, essa forma de olhar, essa organização, aí que acaba gerando alguns tipos de transtornos, porque o isolamento social acaba ocasionando isso. Um nível a mais de estresse, um nível a mais de compensação na comida, insônia, né? Porém, para resolver isso, é organização. E para Total. ter organização, a gente precisa ter um equilíbrio. O que é o equilíbrio? Razão e emoção, Tem né? tudo a ver, realmente, que a vida nunca nos pediu isso em troca, né? Nesse momento É, de incertezas, de pandemia. Então, quem não se desafiar e entender um pouco sobre si mesmo, né, vai sofrer um pouco mais do que outros, porque o autoconhecimento, eu acredito que numa situação de pandemia é muito imprescindível, assim, porque é uma situação, como tu falou, né, anteriormente, é muito individual. E as nossas decisões, os nossos comportamentos vão se refletir também, inclusive, na vida de outras pessoas. Então, exato. é uma reação em cadeia. Então, mas aí essa questão de pandemia também, eu percebia as pessoas ano passado, hoje está menos, né? Mas o que eu percebia das pessoas no ano passado é que o mundo ia acabar, né? E uma negatividade coletiva, por A essa questão Bibi de medo. colocou, a Bibi colocou uma coisa aqui que é muito certo, eu concordo. A pandemia veio ao mundo para que o ser humano pudesse se reciclar em comportamentos. Total, com certeza. Sim. E aí, e eu tava percebendo muita negatividade coletiva, né? E é chato isso, porque, pô, qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim? Acho que de toda situação tem esses dois lados e dá pra gente tirar um aprendizado, sim. Claro, claro que sim. Tenho dificuldades em lidar com minhas frustrações. Permaneço por dias muito triste. Por que isso acontece? Entende?
Porque está nessa zona de nutrir pensamentos e sentimentos dessas frustrações. A pessoa está escolhendo isso, né? O modo de pensamento, o modo de escolha, o modo de sentimento é isso. E se você continua pensando nisso, acorda pensando nisso, durante o dia pensa nisso, vai dormir pensando nisso, pensamento provoca sentimento que promove seu comportamento. E aí o que acontece? Vai passando dias e dias, você ainda está nessa zona. Se você Tá no decide ficar fio. nessa zona, agora se você decide sair dessa zona, criando novas perspectivas, novas possibilidades, você acaba enxergando um mundo de uma forma diferente, né? Você acaba olhando mais para cima e vendo que tem uma luz. E não indo buraco abaixo cada vez mais. E que a gente fala que no fundo do poço, né? Não tem só o fundo do poço, porque do lado tem um ralinho para você se afundar mais ainda. Mas depende de qual perspectiva que você está olhando. Se você olha para este ralinho e desce mais ainda, ou se você vai olhar para cima e ver uma luz, né? O que é essa luz? É novas perspectivas, novas possibilidades. Pô, qual que é a oportunidade que eu não... O que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo? Né? Tentar entender o contexto. E é bom isso, ter esse momento de live, para a pessoa pensar nisso, porque se ela tem um comprometimento com o profissional, né, ela vai começar a pensar de novas perspectivas, novas possibilidades, novos entendimentos. Né? É interessantíssimo isso. É, na verdade, Pensar. a frustração ela vem já em decorrência de uma expectativa muitas vezes, na maioria das vezes, ilusória, né? A pessoa ela monta toda uma história, um cenário em cima de alguém ou de uma situação e isso acaba não acontecendo. E na maioria das vezes as coisas não acontecem como a gente quer que elas aconteçam. A vida tem um fluxo natural, normal. E aí é que vem a frustração. É realmente como tu falou, é um fruto de uma fantasia, de uma. É como se nós estivéssemos nutrindo monstrinhos. Né? Tem até aquela, eu não sei se é uma, se é história japonesa, acho que é uma história oriental. Eu tava, não sei qual, porque eu Anime? leio tanto. Hã? É um anime? Não, é leitura, eu li, né? Eu li. Eu leio tanto livro que eu não sei qual livro que foi, mas eu li uma história de repente assim, né? Dois cães. Pode ser dois cães ou dois lobos, né? Ou vai, o lobo é positivo e o lobo negativo. Acho que é do livro Seja Foda, né? Do Caio Carneiro. Né? Uhum. Aí ele fala sobre cães e eu falo sobre lobos, né? Lobos tem mais a questão de feroz, tá? E aí, ó, você tem dois lobos, o lobo positivo e o lobo negativo, né? Vai, o negativo é desagradável, o positivo é agradável. Então, de repente, assim, o lobo positivo, se você der mais alimentos para este lobo positivo, né, em uma semana, eu te pergunto, quem é que vai ficar mais forte? O lobo positivo, né? Por quê? Você está alimentando, você está dando mais alimento, você está nutrindo este lobo positivo, né? Ah, André, o que é esse negócio de alimento, nutrição que você está falando que você é nutricionista? Não, não é só uma metáfora, é uma analogia. É o modo de como você pensa, se este pensamento te acrescenta algo, se esse pensamento te edifica, se este sentimento é bom, é adaptado para você alcançar seu objetivo, né? Porque, e ali, o lobo positivo, que recebe mais alimento, ele acaba o quê? Nutrindo.
E a mesma coisa acontece. Se de repente troca a semana e a gente começa a alimentar mais o lobo negativo, este lobo vai ficar mais forte, ou seja, um lobo vai dominar o outro, né? Então, é essa questão de você verificar qual você está alimentando e de qual lobo você está deixando mais forte, né? A gente pode até colocar essa analogia, o lobo da razão e o lobo da emoção. Qual é o lobo que você está alimentando? São os dois de forma regrada, nutrição, né, do equilíbrio, né, da balança ali, ou você está dando mais para emoção? E aqui eu não estou falando que a emoção é algo ruim. Talvez as pessoas estão até achando, né, que a emoção é algo ruim. Pô, André, não posso sentir emoção. Não, não é isso. É o como você tem de interpretação e percepção dessa emoção, se ela é boa ou se é ruim. Porque a emoção, ela é um combustível para ação. É ela que te faz te mover, te agir. A partir do momento que você planeja no seu córtex pré-frontal, essa parte aqui, região do cérebro, que a gente pensa, raciocínio, tem um raciocínio lógico, a gente planejou, mas se a gente ficar só no racional, a gente não vai ter tanta motivação. E olha só, a automotivação é o terceiro pilar da inteligência emocional. Viu só? E se a gente também não trabalhar essas emoções, a gente não vai conseguir ter uma autogestão, a gente vai ter forças, né? Que é o impulso, o que leva a gente a fazer algo, entendeu? Então, são duas coisas conectadas, que é a emoção e que é a razão, que precisam estar interligadas para que você possa atingir seu objetivo, né? Para que você possa ter o equilíbrio, tá? Exatamente. Acho que respondeu, né? Olha só essa aqui, ó, André. Conheço pessoas que têm equilíbrio emocional no trabalho, ou seja, são super organizadas. Porém, na vida pessoal, não conseguem se organizar. Por que que isso acontece? Olha, essa pessoa, eu queria que depois ela me chamasse, porque eu fiquei pensando nessa pergunta, para ver qual que é a perspectiva de organização que ela tem, né? Porque assim, porque eu entendo que assim, a gente se comporta, como a gente se comporta em alguma área específica, a gente tende a repetir este padrão, né, em outras áreas, né? Só que aí, primeiro, a pessoa fala, eu sou organizado no trabalho, mas o que é organização? Como é esta organização? Né? E esta organização faz você ter alta performance? O que é alta performance? Você está com 80% acima da média dos resultados dos seus companheiros dentro do seu âmbito profissional? Você está 80% acima, né, que é acima da média, e é isso que é alta performance. Então, assim, a gente tem que tentar entender o que é essa questão de organização, né? Por quê? Esse aprendizado de como a gente se organiza dentro de um âmbito profissional, dentro do trabalho, eles vão falar, como é que eu me organizo? Será que tem, a partir dessa metodologia de organização que eu tenho dentro do trabalho, tem como eu me adaptar na vida pessoal? Né? Que é vida pessoal que ela falou, essa pessoa. Vida pessoal. A vida pessoal, ela tem outras áreas, né? A vida pessoal ela tem outras, ela tem a área da saúde, ela tem a área, e dentro da saúde tem três esferas, que é mental, emocional e espiritual, né? Só dentro da área da saúde. E assim, tem outras também. O que é o exercício físico, que é a nutrição, que é a hidratação, que é a recuperação, que é o sono, né? Então, a gente tem que ver como que é essa organização no trabalho, porque assim, obviamente, se a sua organização é trabalhar 16 horas, realmente você não vai ter tempo para sua vida pessoal. Então Não, a e gente tem que depende. ter.
E depende Hã? também do que a pessoa quer dizer em organização, né? Qual é a perspectiva dela com relação a isso, porque se a gente for pensar do lado do comportamento, isso é uma coisa muito óbvia que na vida pessoal e na vida de trabalho da pessoa é diferente, porque você adota uma postura no seu trabalho que não é a mesma postura que você tem dentro da sua casa. Então, isso é absolutamente normal, né? Sim, E exatamente, Sheila. E sabe o que que eu percebo? Que é assim, a gente precisa entender o que é a organização para a pessoa e como funciona essa organização. Porque cada um tem a sua forma de organizar, cada um tem a sua forma de entender, de interpretar a organização, né? Então, o que que é esta organização? Se cada um tem o seu modo de ver as coisas, então como que é esse modo de ver para esta pessoa, para ela falar que ela não... Aí eu vou questioná-la, né? Será que realmente você não tem uma vida pessoal organizada, né? Porque como que seria uma vida organizada, uma vida pessoal organizada? Então, são vários questionamentos que eu iria fazer dentro de um ambiente de terapia para realmente a gente chegar a algumas respostas, né? Para ver se tem aí alguma adaptação para a gente encontrar um novo significado de organização, tá? a vida é um eterno equilíbrio mesmo entre escolhas e consequências, né, André? E é por isso que eu te agradeço muito por ter aceito, então, a participar aqui da live. Acho que deu para a Legal. gente falar um pouquinho para as pessoas e vai ficar gravada para quem vai assistir depois, né? Sobre equilíbrio emocional, as principais ferramentas para a gente atingir isso. E eu tenho certeza que mais uma sementinha foi plantada aqui. E, e foi muito bom ter trocado esses minutos aqui contigo. Muito obrigada. Legal. Que bom que você gostou, Sheila, né? O pessoal participando aí também, muito importante, muito bacana. Gostei da sua filosofia de começar a plantar o sementinho, né? Para com a semana começar bem, de forma nutrida e de forma Claro, positiva. Nutrida sempre. positivamente. Muito Legal. obrigada, então, tá bom? Eu que agradeço, gratidão pelo convite, uma honra, né, falar um pouquinho. Espero que tenha ficado claras as minhas respostas, Uhum. né, porque eu tento trazer isso, clareza, no que eu comunico, né, Com certeza para melhor ficou. Ficou super entendimento. claro. Que bom. Muito Então é obrigada, isso, então. Sheila. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.